Dou-vos as boas-vindas às entrevistas do Novo. Temos connosco Francisco Guerreiro, que foi dirigente do PAN e é deputado no Parlamento Europeu desde 2019, onde foi considerado o português que mais se destacou na defesa de políticas ambientais. Ele é o nosso convidado do Discurso Direto desta semana, em que vamos falar de ambiente, da política europeia, mas também da política nacional. Francisco Guerreiro, obrigado, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está no Parlamento Europeu desde 2019, mas desde 2020 deixou o PAN, pelo partido pelo qual foi eleito. O percurso na política europeia termina agora, com o fim da nona legislatura, ou pretende continuar ligado, de alguma forma, ao que se passa na Europa? Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Não, termina agora porque o mandato termina, portanto foram 5 anos muito intensos. Como disse, fui considerado por várias organizações internacionais da defesa ambiental, portanto, à parte de qualquer influência, como o melhor deputado português em termos de legislação em matéria ambiental, portanto, com cerca de 99,44% em 100, portanto, o que é extremamente bom. Acima até do meu próprio grupo, que tem 92% de votação em matérias climáticas, que também é o melhor grupo, mas substancialmente acima, o que também me apraz. E também fui considerado o melhor deputado em termos de matérias de bem-estar animal, portanto 100% de votação. Também tenho 100% de participação em votações em plenário, portanto, a nível estatístico, mesmo a nível de relatórios, participações, intervenções, tem tido uma prestação muito acima da média, o que também acaba por corroborar o trabalho destes 5 anos e beneficiar também desta dinâmica de transparência, de trabalho, que infelizmente muitas vezes não é visto pelos nossos co-cidadãos portugueses. E lhe perguntar exatamente isso. Primeiro, que balanço é que faz deste mandato? O que é que foi possível fazer, mais ainda por ser um deputado independente durante uma parte do Sim. mandato? Dizer que a parte de eu ser independente, portanto eu tornei-me independente em 2020, não afetou de todo a minha participação nos Verdes Aliança Livre Europeia, até porque mantive-me no grupo e tive o apoio do grupo desde sempre, e portanto mesmo durante a transição o grupo sempre foi informado do que se estava a passar e portanto eles apoiaram-me e houve declarações oficiais até dos chairs, portanto dos presidentes do grupo, a apoiar-me e portanto o meu trabalho manteve-se. Naturalmente, perdi um pouco de cobertura mediática, mas eu acho que existe um grande problema com a comunicação social nacional em não cobrir matérias europeias e, portanto, este meu problema é sentido por outros eurodeputados também, obviamente em escalas diferentes, mas parece-me que, infelizmente, até o próprio aumento da extrema-direita, que em vários destes dossiês, por exemplo, em matérias de alterações climáticas, tem o pior resultado de todos os grupos, portanto, para vos dar um exemplo, nesta avaliação de rankings em matérias ambientais, a extrema-direita, portanto o ID, teve 6% em 100, portanto é péssimo, e estamos a falar de matérias existenciais, portanto que vão ditar o futuro de países, nomeadamente Portugal, que já são severamente afetados pelas alterações climáticas. E, portanto, essa dinâmica de não comunicarmos ou não falarmos tanto sobre a Europa, infelizmente, também condiciona a percepção dos portugueses do que se faz aqui e da importância de ter grupos como o nosso. O nosso grupo tem cerca de 10% do Parlamento Europeu, portanto cerca de 72 eurodeputados em 720, mas teve um papel fundamental, por exemplo, para a aprovação do Pacto Ecológico Europeu, para trabalharmos na aprovação dos planos de recuperação e resiliência, para combatermos a pandemia, e, portanto, temos uma série de mecanismos e ferramentas e legislação a Lei para a Restauração da Natureza, e, portanto, houve várias matérias em que nós fomos fundamentais, pese embora sejamos apenas 10%, e se nós verificarmos, eu sou apenas um dos deputados em 72, e, portanto, o único representante de Portugal, mas também tive um papel de destaque, e, portanto, isso também é de notar. Sentiu que foi possível trabalhar para fazer a diferença? Sim, aliás, logo no início do mandato eu fiquei como relator por parte do meu grupo de um fecheiro muito importante, portanto, do Fundo Europeu para os Assuntos Marinhos e das Pescas, que diz muito a Portugal, e, portanto, desde logo quando entrei, tive essa grande responsabilidade. Depois outras matérias também, como a Política Agrícola Comum,
tive um papel de preponderância, onde nós acabámos, efetivamente, por votar contra o pacote final, mas, por exemplo, eu, através de uma emenda que fiz, consegui, na posição do Parlamento, tirar ou remover os subsídios à tauromaquia, portanto, que estão inseridos na política agrícola comum, para a criação de touros de lido. Depois, infelizmente, nas negociações finais, com a influência de Espanha, ou seja, no Conselho, nos chamados trílogos, que é a negociação entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho, essa emenda foi retirada e, portanto, foi uma meia vitória. Mas lá está, sempre tive muita liberdade de trabalhar todas as matérias, estive e estou presente em 4 comissões, portanto, agricultura, pescas, orçamentos, mercado interno. Participei em todos os orçamentos anuais da União Europeia, portanto, na Comissão de Orçamentos, o que também me muniu de um grande conhecimento de como é que a União Europeia funciona, de quais são os mecanismos de financiamento. Lutei por mais financiamento para vários pacotes e várias áreas fundamentais para esta transição ecológica e digital e, portanto, acho que o meu trabalho, mesmo sendo apenas um em 72, foi bastante profícuo e os resultados e as estatísticas também assim demonstram. Referiu a ascensão a maior afirmação da direita e a direita mais radical no Parlamento. Nós estamos à beira de eleições, o mandato, a legislatura acaba agora a 24 e temos eleições a 9 e o que se antevê é uma maior afirmação dessa direita e com uma provável subida dos extremos. O que eu pergunto é que, pelo que disse, que consequências é que pode ter este novo quadro parlamentar europeu? Bem, uma reversão das políticas de transição climática e económica que têm sido feitas. Um dos grandes problemas é o partido de centro-direita, portanto o IPP, onde se insere o PSD e o CDS, bailarem ou pescarem cada vez mais o olho à extrema-direita, não só à extrema-direita, mas aos conservadores, que na sua generalidade votam mais ou menos igual em matérias similares, direitos dos animais, tudo o que tem a ver com a igualdade de género, tudo o que tem a ver também com matérias climáticas, portanto estão tendencialmente contra todas estas matérias e por isso vejo com muita apreensão este aproximar do centro-direita à extrema-direita quando são até forças anti-União Europeia e, por exemplo, Portugal seria altamente prejudicado se saísse da União Europeia, portanto se tivesse um processo de a reversão dos apoios que recebe, nomeadamente na política agrícola comum, nos fundos de pesca, nos fundos de coesão, e é isto que estes movimentos de extrema-direita apregou, e portanto não tínhamos nenhuma dúvida que movimentos e partidos como o Chega querem, através do que é promovido pelos seus parceiros aqui no Parlamento Europeu, o fim do Pacto Ecológico Europeu, o fim da União Europeia, o fim da pertença de Portugal no euro e, portanto, todas estas matérias, depois acopladas ao seu voto, que é tendencialmente contra tudo o que seja de proteção ambiental, de garantia dos direitos para as comunidades, para as minorias, para a comunidade LGBT, em matérias climáticas, de bem-estar animal, modelos económicos que sejam efetivamente mais sustentáveis. Quer dizer, isto aqui demonstra que temos aqui um inimigo dentro, é um cavalo de Troia, portanto votar na extrema-direita é claramente um cavalo de Troia. Agora, lá está, porque as pessoas não ligam o que se diz, a retórica da extrema-direita, nomeadamente do Chega, com as votações que o seu grupo político faz aqui no Parlamento Europeu, as pessoas se calhar não conseguem fazer esta ligação, mas basta olhar para as votações e mesmo para as intervenções altamente radicalizadas e extremadas. Aliás, eles basicamente não trabalham, é o grupo que menos trabalha e vem para o plenário só fazer vídeos para o YouTube e para os TikToks e depois, quer dizer, não conecta, quando se fala, por exemplo, a nível de corrupção, limpar Portugal e grandes matérias de combate à corrupção, aqui no Parlamento Europeu, quando se fala em matérias de transparência das verbas dos deputados, transparência no relacionamento dos deputados com fontes de conflitos externos. Nós tivemos o caso do Qatargate, por exemplo, ou que deveria haver até uma melhoria ainda mais profunda dos mecanismos de transparência e de responsabilização dos deputados. A extrema-direita votou sempre contra. E, portanto, na factualidade das votações, se é vê mais que extremada do que a retórica nacional.
Não, é hiper extremada e, aliás, não só é extremada, como é um perigo para o projeto europeu e nós, dentro deste projeto europeu, temos as nossas divergências, portanto, nós vemos a transição de modo diferente, mas sentamos-nos à mesa e negociamos, e eu posso-vos dizer que tive em mais de 50 processos negociais e a extrema-direita nunca estava lá na mesa, portanto, e nunca fez qualquer tipo de proposta. Aliás, as que fazia são em plenário, só para impolar o discurso político, e basicamente para tentar minar a percepção da sociedade civil. E por isso o seu papel é claramente este, forçar a saída dos Estados-membros, erudir os mecanismos de proteção judicial até da própria democracia. Nós vimos com Orbán a instrumentalização do poder judicial para benefício próprio. Nós vimos na Polónia também, com o uso de verbas europeias para benefício de oligarcas, nomeadamente dentro da política agrícola comum, e, portanto, quer dizer, os factos falam por si. Óbvio que nós podemos e devemos ter visões diferentes de como é que construímos a União Europeia, mas estes grupos não acrescentam nada ao projeto europeu e são, efetivamente, um perigo, até porque estão muitas vezes aliados a oligarcas. A extrema-direita está intimamente ligada com Putin e por isso é que a guerra na Ucrânia é um destes patamares em que, se a extrema-direita tiver mais poder, poderá ser um passo atrás, um grande passo atrás para os ucranianos que até então têm defendido com as suas vidas a proteção do espaço europeu. As sondagens apontam também ao mesmo tempo para uma perda de peso dos verdes, com não sei, menos um terço dos deputados. Portanto, se juntarmos as duas coisas, podemos estar a enfrentar um retrocesso na concretização de uma agenda ambiental? Claro, e não esqueçamos que aqui a agenda ambiental está diretamente ligada com a sobrevivência da espécie humana. Nós estamos na sexta extinção em massa, ela está a ocorrer, a destruição da biodiversidade, sobretudo na Europa, deve-se a várias indústrias, nomeadamente uma das maiores é a indústria agropecuária, e não tendo esta visão de transição, em que nós efetivamente ajudamos os agricultores, por exemplo, ou os pescadores a transitar para modelos mais sustentáveis de produção, mas que eles também ganhem mais dinheiro e que realmente se adaptem a estas transições necessárias, não só no tecido social, mas também económico, nós vamos esbarrar com limites físicos e, portanto, não ter elementos dos verdes, ou tantos elementos dos verdes no Parlamento Europeu e tendo mais da extrema-direita, será um aprofundar desta crise existencial e em países como o nosso, ela é mesmo gravosa. Portanto, nós vemos, por exemplo, no Algarve, onde o Chega foi a força política mais votada, para mim é totalmente incompreensível como é que num local onde as alterações climáticas já ditam o acesso ou não à água potável, que é um bem essencial à vida, o movimento que nega a própria existência de alterações climáticas ser o mais votado. Quer dizer, isto é uma total desconexão com a realidade e, portanto, mesmo os jovens votarem, eu não consigo conceber um único jovem que vote na extrema-direita. Quer dizer, negar estas alterações climáticas é um tiro na cabeça, nem é um tiro nos pés e, portanto, não vejo com bons olhos, mas de qualquer das maneiras o povo é soberano e, portanto, só temos é que garantir que conseguimos expor a fraude que é a extrema-direita e, no meu caso, eu acho que Portugal deveria ter uma visão mais alargada e os partidos ambientalistas, nomeadamente o LIVRE, o PAN e o VOLT, juntarem-se numa ecocoligação para agregar votos, porque se nós verificarmos no final de contas, os programas terão 90% são similares e se, no caso extremo, os três elegessem, eles viriam para a família dos Verdes, Aliança Livre Europeia e, portanto, para agregar o voto e garantir que um eurodeputado é eleito certamente, que assume que se fosse o LIVRE, até pela expressão das legislativas, teve uma maior votação, garantiríamos pelo menos um eurodeputado e poderíamos estar a lutar por um segundo, que poderia ser até do PAN, e depois o VOLT poderia ter outros mecanismos de usufruto desta coligação, como podia trazer aqui grupos de visitantes, podia ter algum acesso a algumas verbas para fazer conferências ou outra ação político-partidária. Portanto, houvesse essa vontade política e essa visão mais alargada, o movimento ecologista ganharia de certeza. Agora, o que me parece é que continua a imperar o umbiguismo partidário e, no final, creio que vão ficar todos à porta. Espero estar enganado, sinceramente, mas pelas perspectivas, certamente, ou possivelmente, ou muito possivelmente, os partidos ecologistas ficarão à porta
nestas eleições, e é fundamental, pelo menos da minha experiência de 5 anos, ter um deputado verde de Portugal, até pelas questões que nos assolam. Nós temos uma grande plataforma continental, portanto os oceanos continuam a ser um dos grandes debates aqui no Parlamento Europeu. Era necessário ter uma voz portuguesa, questões ligadas ao clima, à floresta, à habitação, era necessário ter um ecologista português aqui no Parlamento Europeu. A questão dos agricultores, da política agrícola comum. Nós temos assistido em diversos países a manifestações que muitos entendem que, aliado a este novo quadro político, as manifestações e a posição dos agricultores, esta capacidade de intervenção pública, poderá limitar a concretização de uma agenda ambiental. É assim, existe esta ideia de oposição, agenda ambiental por um lado, agricultores pelo outro. Claro que existe, aliás, já foi derrogados dentro da política agrícola comum, na última votação do Parlamento Europeu, algumas medidas de verificação, por assim dizer, da PAC, e portanto que garantiam a sustentabilidade da política agrícola comum, tornando-a um dos instrumentos mais destruidores da biodiversidade. Mas há aqui vários fatores. Primeiro, eu acho que os agricultores estão a ser, os que genuinamente acreditam que estão a ser prejudicados, estão a ser instrumentalizados, e muitas vezes pela extrema-direita. A extrema-direita é essa que é negacionista climática e, portanto, não tem o próprio bem-estar dos agricultores e do mundo rural em perspectiva, muito pelo contrário. Depois que os grupos políticos que aprovaram a política agrícola comum durante estes anos todos são os responsáveis pela manutenção deste sistema altamente subsidiado de produção agroalimentar que não é sustentável. Portanto, não é uma questão de falta de dinheiro. Nós podemos usar o dinheiro da política agrícola comum e dos orçamentos nacionais e mesmo verbas municipais para ajudar, e é isso que é importante, a transitar e para que estes produtores não só produzam mais, como melhor, mas recebam mais rendimento destas produções. Nós vemos que cerca de 80% das verbas da política agrícola comum estão alocadas às grandes concentrações de agroindustriais e, portanto, não são inclusivamente os pequenos e médios produtores que beneficiam destes regimes. Milhares de agricultores anualmente fecham portas porque não conseguem competir com estas unidades agroindustriais. E, portanto, isto não beneficia o pequeno e médio produtor, isto não beneficia a agricultura, isto não beneficia o mundo rural e, portanto, os agricultores, através até das grandes organizações de representação destes setores, a CAP em Portugal ou a Copa-Cogeca na União Europeia, estão a ser instrumentos de aceleração da destruição do mundo rural, a meu ver, e portanto não é nada produtivo estarmos a pensar que a agricultura pode estar dissociada de políticas ambientais, muito pelo contrário. E aliás, a agricultura na União Europeia é promotora da maior destruição da biodiversidade, portanto é o elemento que mais destrói a biodiversidade, é o elemento que mais água consome, e em países como o nosso, esse uso de recursos é fundamental à vida, é em todo lado, mas em Portugal é existencial mesmo, e nós vemos isso, não é? Sobretudo no Algarve, e portanto, ou nós temos a coragem política de apresentar uma solução e com os agricultores ajudá-los nessa transição, ou então vamos cair no erro de acelerar o processo de destruição da biodiversidade e dos recursos que nós temos e que são necessários à vida, e depois, no final, ninguém vai ser beneficiado. E não nos esqueçamos que os dados climáticos apontam-nos para nós continuarmos a aumentar o número de emissões, continuarmos a aumentar a destruição da biodiversidade, continuarmos a usar mais recursos do que os conseguimos recuperar e, portanto, quer dizer, não há outra solução senão efetivamente enfrentarmos o problema, mas apresentando soluções que ajudem claramente os agricultores. Francisco, obrigado. Vamos só fazer um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Voltamos ao discurso direto com Francisco Guerreiro. Francisco, falemos agora da política nacional, olhemos um pouco para o país. Tivemos eleições há pouco tempo, como é que olha para o quadro político que se formou? Foi surpreendido por alguma forma, não só pela fragmentação, mas pela ascensão dos extremos, aquilo que nós dizemos que não acontecia em Portugal, que era uma coisa europeia. Sim, aliás, o que nós vemos houve um crescimento de um dos extremos, não foi dos extremos, porque um dos outros extremos diminuiu substancialmente. Exatamente. Por um lado, foi positivo o crescimento das forças ecologistas, portanto o PAN
não conseguiu uma bancada parlamentar, portanto eu acho que foi um falhanço da atual liderança, mas manteve, portanto, o que já não é mau, por assim dizer, mas o LIVRE conseguiu uma expressão muito grande. O Volt apresentou-se às eleições e, apesar de não ter nenhum resultado por aí além, conseguiu aparecer nos meios de comunicação social e, portanto, de certa medida também mostrar-se ao público, mas lá está, infelizmente o voto foi condicionado, ou a composição do Parlamento foi maioritariamente condicionada pelo aumento da extrema-direita, o que mais uma vez me surpreende, até sobretudo pelos votos de pessoas jovens, quando apoiam um movimento negacionista climático. É natural nós termos visões diferentes na sociedade, mas visões altamente manipuladas de um grupo que tem na sua composição pessoas não só indiciadas, mas também condenadas por vários tipos de ilicitudes, quando os próprios apoiam ou dizem apoiar a limpeza de Portugal e, portanto, serem os mais nobres no combate à corrupção, é algo que eu não consigo racionalizar. E, portanto, mas também não nasce do nada. Portanto, a exposição mediática do André Ventura, do Chega, não só nas redes sociais, mas nos meios de comunicação social, empolaram este crescimento. E, portanto, não nos esqueçamos que, por exemplo, quando em 2019 o PAN ainda estava no PAN e, portanto, eu fui eleito no início do ano e depois em outubro houve eleições, o PAN elegeu 4 deputados ao Parlamento Nacional e depois o Chega elegeu 1, portanto, pela sua primeira vez. A cobertura que foi dada ao André Ventura nessa altura foi subejamente 20 vezes superior a 4 deputados do PAN e, portanto, não nos podemos desresponsabilizar de o monstro que se criou e, portanto, muitas vezes com falta de contraditório, falta de análise mais estrutural e crítica, e agora temos que lidar com este fenómeno de total vitimização. Portanto, parece que é tudo em volta do Chega, são os coitadinhos, são vitimizados, são boicotados, enfim. Acho que a eleição para a vice-presidência de um deputado do Chega é um mau sinal para a democracia. Portanto, uma pessoa que promove o negacionismo climático, que é anti-União Europeia, anti-princípios democráticos, claramente contra a Revolução de Abril, é um mau pronúncio para a nossa democracia. E, portanto, acho que aí a cedência do centro-direita foi má e, portanto, deveria ter encontrado, junto das forças políticas democráticas e pró-europeias, um consenso, e aí foi o primeiro sinal que a coisa não estava a correr bem. Depois parece-me também que logo o início, e eu trabalhei com alguns deputados, eurodeputados aqui do PSD e mesmo com o Nuno Melo, e portanto tenho boa relação com eles e temos conversas muito francas e conseguimos fazer esse diálogo, mas parece-me que começar logo com medidas tipo mudanças de logotipos não me parece de todo o centro do debate político ou o que se deveria fazer. Por exemplo, acho que Portugal poderia ter desde logo encetado esforços para reconhecer a Palestina como um país e, portanto, como um Estado soberano, para caminhar no sentido de apaziguar o conflito nessa área e garantir também que não existe este apoio obtuso e quase cego ao governo de extrema-direita de Israel. Portanto, apoiar israelitas é totalmente diferente e o Estado de Israel é totalmente diferente de apoiar este governo Netanyahu, que tem na sua composição elementos altamente extremados. E, portanto, vamos ver como é que o governo consegue garantir esta estabilidade, se não haverá ou existirá eleições entretanto. O que eu acho é que se deve combater a extrema-direita como um dos piores exemplos do que a democracia tem no nosso país. E, portanto, o combate deve ser feito com ideias, deve ser feito com propostas, deve ser feito junto com os partidos que acreditam no aprofundamento da Revolução de Abril, no projeto da União Europeia, e não cedendo a populismos, porque eu sou sincero, eu prefiro perder uma eleição defendendo o que considero correto para o futuro dos meus concidadãos, a deixar-me levar por populismos ou ondas de TikTok só porque pode parecer bem para uma franja da população. E eu acho que é aí que se vai ganhar o debate à extrema-direita, é nos factos, é na argumentação, é na contradição do que eles dizem e depois do que eles fazem, mostrando às pessoas que elas não devem ser instrumentalizadas por estes grupos altamente extremados e muito financiados a nível internacional. Não esqueçamos que eles estão muito bem organizados,
eles partilham informações, eles partilham metodologias de comunicação, eles estão ligados a esferas de financiamento. Aliás, não é por acaso que a Le Pen foi financiada por um banco russo e, portanto, não foi financiada por bancos tradicionais. E há aí uma série de matérias que nos devem considerar, não só defender os centros moderados e, portanto, o debate democrático, mas a combater arduamente tudo o que são extremos, sabendo nós que o grande extremo agora em Portugal e na União Europeia é a extrema-direita. Olhando para as propostas eleitorais dos diferentes partidos, aquilo que estivemos, teoricamente pelo menos, a discutir durante a campanha eleitoral, considera que, em termos ambientais, por exemplo, os partidos, na sua generalidade, têm consciência do que é preciso fazer, do caminho que há a seguir. Nós assistimos na União Europeia à questão da guerra se sobrepor um pouco à agenda que estava definida anteriormente. Olhando para nós, as questões ambientais têm o peso que deviam ter na política e na ação do governo? Eu acho que não, até porque ainda não é comum. Em 2019 houve um pouco essa abordagem, mas perdeu-se, que a ecologia está diretamente ligada com o nosso modelo económico e social. Portanto, nós não podemos falar de habitação se a habitação não for condigna e, portanto, que tenha condições de garantir que nós não só temos uma casa, mas que dentro da casa não passamos frio ou calor e, portanto, esta dinâmica de construção de casas climatizadas, com acesso a energias renováveis, está diretamente ligada com o clima, mas com a habitação. Na saúde, quando nós falamos do que consumimos, do excesso de proteína animal, por exemplo, nos modelos produtivos que fazem com que milhares de pessoas sejam empurradas para o nosso centro, para o Serviço Nacional de Saúde, com doenças crónicas que eram altamente evitáveis se nós tivéssemos uma abordagem de prevenção e com políticas agroalimentares que fossem realmente sustentáveis. Nós vemos que está tudo interligado. Quando nós olhamos para os modelos económicos, por exemplo, do combate à corrupção, do combate à evasão e à elisão fiscal, isto é uma matéria que está intimamente ligada com políticas ecológicas e, portanto, esta dissociação da ecologia com a economia, com a política de habitação, com a política de saúde, eu acho que é um dos grandes falhanços dos movimentos ecologistas, de um modo geral. E, portanto, enquanto as pessoas não compreenderem que está tudo interligado, que todos os nossos modos de produção, distribuição e consumo estão interligados com os recursos naturais que nós temos e devemos usufruir de modo sustentável e regenerativo. Nós já passámos a fase até de gerir sustentavelmente, nós temos que regenerar os nossos ecossistemas. Não vai haver esta percepção que nós devemos ter esta visão holística. E depois, por exemplo, Portugal poderia ser um pioneiro em matérias fundamentais como transição climática e energética, a nível, por exemplo, de comunidades independentes de produção de energia. O que nós vemos agora são grandes concentrações, por exemplo, de fotovoltaicos que acabam por centralizar o modelo de produção em grandes unidades industriais e não o contrário. Portanto, nós devíamos ter programas específicos de colocação de painéis solares, por exemplo, em cidades, em instituições públicas, para garantir a independência e descentralização da produção de energia renovável. Na área alimentar, agroalimentar, Portugal tem um potencial gigantesco, por exemplo, com os oceanos, para se tornar um exportador de matérias-primas, nomeadamente, por exemplo, algas. A União Europeia importa 95% das algas, nomeadamente do mercado asiático. Nós podíamos ser um grande produtor deste bem alimentar, que não só tem uma pegada ecológica muito inferior, como é altamente nutritivo, como podia trazer jovens à indústria dos oceanos, das pescas, biotecnologia, engenheiros, construção. Portanto, é uma área fantástica, mas que nós continuamos a olhar para o mar meramente como um local onde se pesca, ponto final, e pouco mais existe para além de pesca e turismo. E mesmo na agricultura, a Dinamarca já tem uma estratégia, por exemplo, de promoção, uma estratégia para o setor de plant-based, portanto, proteínas vegetais, e não é porque eles querem que toda a gente seja vegetariana, ou flexitariana, ou vegana, mas porque eles percebem que existe um impacto positivo dessa indústria, eles querem estar na frente dessa biotecnologia. E, portanto, Portugal continua a querer fazer exatamente os mesmos modelos produtivos, agroalimentares, e, portanto, não tem uma visão estratégica a nível
ambiental e económico nesse campo. Também se olharmos para as florestas, é um fracasso total, portanto a gestão florestal em Portugal continua a ser um fracasso, e não só não temos ordenamento do território, como boa parte do território é privado e, portanto, ingovernável. Não existe uma estratégia nacional para se garantir a criação de corredores verdes, parques naturais mais biossustentáveis, que tenham atividades económicas regenerativas no seu seio, e, portanto, há uma total falta de gestão territorial em Portugal, e naturalmente as pessoas, por exemplo, que vivem no mundo rural, sentem-se abandonadas. Portanto, há uns tempos fui a Porto Alegre e nem sequer numa das zonas tinha acesso à internet. Hoje em dia não é possível, nós vivemos sem acesso à internet, e portanto nós temos que realmente olhar para o interior, olhar para o mundo rural de uma maneira diferente, e não tentar a mesma solução que tem condenado ao fracasso estas regiões. Quando falamos de descentralização da produção de energia, por exemplo, nós temos o PRR, estamos no início do, do novo quadro comunitário de apoio. São a ambição a ambição destes quadros e, e as ações que estão previstas, o investimento que está previsto, ficam aquém daquilo que seria necessário, por exemplo, nestas áreas, na produção energética, na adaptação, no investimento no interior, na adaptação da agropecuária. Ficamos Eu aquém acho do que seria Sim, eu necessário. acho que ficamos, pese embora o PRR tenha lá elementos, por exemplo, de reforço das comunidades energéticas, que é esta parte da descentralização, de produção, distribuição e consumo de energias renováveis. Porém, a fatia não é maior, existe ainda uma grande concepção ideológica e económica de concentração de grandes unidades industriais, e, portanto, eu acho que o caminho devia ser o contrário, mesmo para nós estarmos não só expostos a uma vertente mais exportação de energia, mas de resiliência energética, não só no que toca à produção agroalimentar. Ela devia ser muito mais localizada, regionalizada, adaptada às condições climáticas das regiões. Devíamos ter uma visão muito mais de resiliência, mesmo quando se olha para a capacidade industrial, e, portanto, não estar tão dependente de subsídios. Na indústria agroalimentar é assustador o nível de dependência de subsídios europeus, e, portanto, os subsídios deviam, sobretudo, ou a visão macroeconómica e estrutural de alguns setores, devia ser para tornar cada vez mais independentes os setores, o setor da construção, o setor da agroalimentar, o setor do turismo, transformando, e não meramente um signatário de recursos e com o único objetivo de crescer sem qualquer plano estratégico. Por exemplo, o turismo é algo que está a destruir as nossas cidades. Portanto, nós estamos a olhar meramente para o turismo como um agregador de valor monetário, sem contabilizar a total destruição das nossas urbes, em que nós já não vemos pessoas a viver dentro das cidades. Portanto, a própria cultura que faz com que as pessoas visitem os locais está a desaparecer. Os estudos de capacidade não existem, portanto não é possível nós contabilizarmos o peso de milhões de cidadãos a vir para determinadas cidades no que toca ao seu uso de recursos e criação de resíduos urbanos, por exemplo, uso de água, no que toca ao emprego, no que toca à habitação. Não existem esses estudos de capacidade bem feitos e estruturados nestas vertentes todas, e, portanto, ou nós planeamos o nosso país para os próximos 20, 30 anos, ou vamos cair no erro de continuamente estarmos a planear para os próximos 4, e às vezes nem 4 anos, porque os ciclos políticos agora já nem 4 anos são. E ainda estamos num debate se construímos ou não um aeroporto e aonde. Quando um debate, por exemplo, que já devia ter sido iniciado e não está na mesa, que era a ligação da alta velocidade de ferrovia entre Portugal e o centro da Europa, continua numa gaveta. Quer dizer, não é possível nós planearmos um país e garantirmos a sustentabilidade desse próprio país se nós não planificamos a 20 ou 30 anos, incluindo questões climáticas que são fundamentais para a existência das cidades. As cidades não vivem sem o mundo rural, porque precisam dos seus alimentos, precisam da sua produção agroalimentar, e o mundo rural não vive sem o desenvolvimento tecnológico, que muitas vezes são feitos nestas áreas mais litorais ou urbanas. E, portanto, tem que haver aqui também uma visão diferente da coesão territorial.
nunca esquecendo que nós também temos zonas arquipélagas e que essas mesmas também deverão fazer parte desta estratégia e que são muitas vezes esquecidas, infelizmente. Mas é isto, nós estamos a aproximar-nos do fim. Produziu um documentário, O Carne a Pegada Insustentável, que foi divulgado há relativamente pouco tempo, sobre os efeitos do consumo da carne. Como é que foi esta experiência? Que é uma experiência para repetir ou é um one shot? Não, nós já repetimos, ou seja, nós criámos um documentário RBI, Um Caminho de Liberdade, portanto, no início do mandato, com 12 episódios, sobre a importância do rendimento básico incondicional, que é então a medida de atribuir dinheiro às pessoas, portanto, falámos como é que se financiava, Sim. como é que ele impactava o trabalho, a saúde, a igualdade de género, portanto, esse foi feito e está disponível também online, e fizemos agora um mais curto, portanto, de 1 hora apenas, sobre o impacto negativo na saúde humana, na ecologia, mas também nos direitos animais, do excesso de consumo de proteína animal. E, portanto, tem tido um feedback muito positivo. Há grandes diferenças. Grande parte dos documentários que são feitos a nível internacional tem imagens de outros países, nomeadamente China, Estados Unidos, e este tem imagens, por exemplo, no que toca à produção agroalimentar da Europa e de Portugal, e, portanto, essas imagens demonstram que o nosso sistema agroalimentar está muito longe dos mitos bucólicos que se perpetuam, que realmente nós temos o melhor sistema agroalimentar do mundo, que ele protege muito o bem-estar animal, mas depois também falamos cientificamente dos impactos na saúde humana, portanto nós falamos disso, não é? Das doenças crónicas, do excesso de consumo de proteína animal, o impacto que ele tem no SNS e, portanto, na visão de bem-estar individual e coletivo, e depois um dos grandes temas que é a parte ecológica, portanto, na União Europeia o sistema agroalimentar conta só de emissões entre 25% a 32% de emissões de gases com efeito de estufa, é o maior elemento de destruição de biodiversidade que nós temos, é o maior consumidor de recursos aquíferos que nós temos e, portanto, é altamente insustentável o modo de produção agroalimentar, não só pecuária, mas também de pescas, que nós temos e, portanto, nós devemos efetivamente repensar, mas sem qualquer patamar moralista, portanto, há uma grande diferença também no documentário, que é nós expomos os factos, expomos uma narrativa muito bem construída pelo realizador Hugo de Almeida e depois deixamos à consideração de cada um se quer fazer alguma alteração, se revê nestes elementos e, portanto, temos tido um feedback muito positivo, temos ido a escolas, universidades, empresas, temos tido um feedback muito, muito positivo e, portanto, no site carnedoc.com todas as pessoas poderão encontrar esta informação e, em princípio, ainda não está fechado, mas dia 22 teremos o documentário disponível online para qualquer pessoa ver de modo gratuito, 22 de abril. Deixe-me só perguntar-lhe antes de terminarmos. Sim. A questão ambiental é muito referida atualmente por causa das negociações entre a União Europeia e o Mercosul sobre a adaptação destes mercados emergentes a regras comunitárias. É o entrave, é assim que deve ser visto a justiça do estádio de desenvolvimento em que estão os diversos países. Justifica isso? Justifica, até porque, primeiro, nós não somos um bom exemplo de matéria climática e, portanto, só por aí já temos muita responsabilidade. De qualquer das maneiras, se nós acelerarmos estes processos de comércio internacional, nós não estaremos a beneficiar os países que são maioritariamente exportadores de matérias-primas, portanto, do primeiro setor, portanto, falo em minérios, produtos agrícolas, e estaremos a acelerar a desindustrialização destes países e eu vejo mesmo como uma segunda colonização destes países. Porque, por exemplo, o Brasil, que é o maior país do Mercosul, tem um processo aceleradíssimo de desindustrialização e, portanto, o reforço da importação destes bens agroalimentares irá reforçar a tendência de continuar a financiar estas indústrias, o desmatamento, e não nos esqueçamos que, por exemplo, 70% da soja vai para gado nos países da América Latina, nomeadamente no Brasil, e, portanto,
o desmatamento em grande parte decorre da indústria agropecuária e, portanto, nós não temos a capacidade de rastreamento destes produtos, fará com que as bancadas mais ruralistas no Brasil, que estão diretamente ligadas a milícias e, portanto, que não têm qualquer pejo para proteger a biodiversidade de um país tão maravilhoso como o Brasil, sejam reforçadas. E, portanto, estes acordos internacionais vão também asfixiar os nossos produtores, acelerando o seu descontentamento e, portanto, não vejo com bons olhos no modo como está construído este programa, por exemplo, de trocas com o Mercosul, que ele vá criar algo positivo para qualquer um dos blocos. Francisco, agora mesmo para terminar, vai continuar ligado à política ou é um ciclo encerrado? Não, eu acho que todos nós estamos sempre ligados à política. Se me dissesse votar a uma instituição político-partidária, de momento não, vou retirar-me para estar com a minha família, dedicar-me a escrever um livro e a pensar em outros projetos, como é que poderei ajudar o meu país. E estou muito feliz de não passar tanto tempo em Bruxelas, porque aqui o tempo é realmente penoso e eu adoro o meu país, adoro a minha comunidade e, portanto, estarei sempre disponível para ajudar qualquer movimento democrático e ecologista a se ingrar e, no fundo, a experiência que eu adquiri durante estes anos ajudar-me-á também e ajudará a comunidade a crescer de um modo mais sustentável. Portanto, contem sempre comigo, como é óbvio, mas de momento numa função remunerada, político-partidária, dentro das instituições democráticas, não, pelo menos nos próximos tempos. Francisco, muito obrigado. Obrigado Nada, também a obrigado. quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser vista e lida nos sites do Novo e do JE, em onovo.pt e em jornaleconómico.pt, onde continuará disponível juntamente com as notícias da atualidade. Estará também disponível em podcast nas principais plataformas. Até uma próxima oportunidade.